dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a Regina Esteves, uma amiga de longa data, que tem nos apoiado sempre nas nossas iniciativas. Hoje estamos à frente lá da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão recém-criado no Senado, que tem o objetivo de dar transparência para as contas públicas. Então é um prazer poder estar aqui com o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o nosso sempre ministro e secretário de São Paulo, Henrique Meirelles. A ideia é a gente discutir um pouco nesse painel as saídas para a crise. Todos sabemos que a crise fiscal é profunda, o crescimento ainda é muito baixo, a recuperação é lenta, mas há alguns indicadores e algumas mudanças acontecendo na economia que podem ajudar nesse processo de recuperação a partir do ano que vem. A questão do mix de política monetária e fiscal, que o Ilan deve comentar, e a questão federativa fiscal dos estados, onde a crise é ainda mais profunda, porque eu costumo dizer que os estados e municípios, e aqui nós temos os governadores, os prefeitos, podem falar melhor do que nós, a crise é muito mais séria no âmbito local do que no âmbito da União, porque eles têm menos instrumentos para fazer frente à crise. A economia em baixa afeta as receitas, as despesas com previdência e pessoal cresceram muito nos últimos anos, e agora nós estamos diante de um nó que precisa ser desatado. Não há uma resposta única, e eu acho que esse painel vai poder contribuir para trazer algumas luzes nessa direção do que nós vamos ter a partir do ano que vem, como recuperar investimentos e como fazer o Brasil, não só o governo federal, mas também os governos locais, a entrarem numa trajetória de recuperação sustentada. Então, eu passo a palavra para o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, depois, em seguida, para o secretário Henrique Meirelles. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, já estive aqui em outras ocasiões, em outras vidas, acho que é um prazer estar aqui como ex, é sempre melhor. Acho que o desafio que nós temos hoje é um desafio do crescimento, e o desafio do crescimento é um desafio multifacetado, é um desafio que não é só do Brasil, é um desafio geral. Nós temos a tal da armadilha da renda, onde a maioria dos países não consegue sair dessa armadilha. E o que eu vou falar hoje é que, de um lado, nós temos muito desafio, do outro lado, eu gostaria de dizer o que nós já conseguimos ultrapassar. Outro dia, eu estava num painel de ex-presidente do Banco Central, acho que o ministro Henrique Meirelles estava aqui, e eu convidei todos os ex-presidentes do Banco Central vivos. Foram lá todo mundo, cada um contou seu desafio, e o desafio de cada um era bem distinto. Uns falavam da hiperinflação, outros da negociação da dívida externa, outros das crises cambiais. E quando eu ia escutando, eu falava, bom, algo mudou. Porque quando eu entrei no Banco Central, não é o desafio a hiperinflação, não é os planos cruzados, BS, BC2, e assim vai. Não é a negociação da dívida externa, ao contrário, a discussão é se tem muita reserva, se tem excessiva reserva. E eu acho que hoje estamos diante de uma nova realidade. Por exemplo, toda vez que eu participo desde os últimos 20 anos da minha carreira, o grande desafio é o desafio dos juros altos do Banco Central, como nós éramos o país do maior juro, e hoje em dia estamos numa fase onde provavelmente nós vamos tentar num período de juros estruturalmente mais baixos. Só para dar um número para vocês, hoje em dia o que está nos preços dos ativos é um juro real de curto prazo de 1% e, no longo prazo, um juro real de 3%. Isso pode cair mais, pode cair menos, pode subir, mas a faixa é muito distinta do passado. Isso significa que uma das razões que se colocava para enfrentar esse nosso desafio do crescimento, que no passado eram as crises cambiais, é a questão da dívida externa, a hiperinflação, a questão do juro mais alto, hoje eu diria
que já não é mais aquele obstáculo que já foi. E para o sistema financeiro, eu acredito que é uma revolução. Muda tudo. A necessidade de subsídios no crédito direcionado muda, e você está vendo essas mudanças. O crédito livre, mesmo nesse período hoje de crescimento baixo, o crédito livre está crescendo 15% ao ano. O crédito total cresce menos, porque o crédito direcionado, principalmente do BNDES, está crescendo menos. O BNDES, na verdade, está caindo. Há uma demanda para quem está olhando a poupança, onde querem os alocadores de poupança colocar, há uma demanda por ativos reais, fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, e quando há esse desejo, você acaba precisando originar. Hoje, nessa minha nova vida, novo chapéu, eu olho, eu vejo e eu vou tentar ajudar um pouco nessa linha de alocar essa poupança que tem para os ativos reais, que vai gerar e está gerando uma linha para o crescimento. Agora, tem vento contra. Eu fui pensando um pouco, qual foi o vento contra nos últimos 2, 3 anos, desde que a direção da política econômica mudou. É claro que temos toda a crise fiscal, toda a crise do Estado, toda a questão da carga tributária alta, nossa dívida alta, mas isso temos falado, acho que não é nenhuma surpresa. Mas, além disso, eu fui olhar e nós tivemos a crise dos caminhoneiros em 2018, que deve ter, quando você olha o PIB, teve um PIB negativo naquele mês. Também tivemos um PIB negativo no trimestre daquela crise da gravação de 2017. Tivemos também efeito importante, que os economistas calculam, em 0,5% só da crise da Argentina, que veio de um ano de 2018, que foi um ano que hoje, olhando 2019, não, 2018... Não, o ano de 2018 foi um ano muito complicado para a emergente. A Argentina, na verdade, perdeu de um crescimento, foi para uma recessão, uma crise, uma mudança política com consequência disso. A Turquia teve uma crise, todos os emergentes tiveram uma crise. E no Brasil, não, o Brasil saiu ileso. Não, nós tivemos o efeito da Argentina e nós tivemos as condições que a gente chama de condições financeiras se apertaram de uma forma muito importante. O juro do Banco Central, que eu estava lá, não se mexeu, até porque a gente achava que isso podia ser temporário e nós tínhamos espaço na inflação. Mas os juros chamados de mercado, os de 5 anos, subiram 5%, ou seja, 500 basis points, 600 basis points, que desde 2018 até hoje caíram, tudo isso caiu e hoje está na mínima. O mercado de capitais, que se contraiu, hoje está crescendo 100%, quando você olha 12 meses. Então, há algo nessa economia que sofreu muito, a Argentina, crise dos caminhoneiros, aperto das condições financeiras. E, em 2019, nós temos vento contra mundial, que é os desafios comerciais, a crise Estados Unidos, China, conflitos comerciais. Não, isso é abstrato, é uma coisa mundial, não tem a ver com o Brasil. Tem sim. Quando você olha os dados de crescimento da exportação do Brasil para a China, que crescia números positivos, em 2019, o crescimento da exportação para a China está em números negativos. Estimar quanto isso tem impacto para o PIB é mais difícil. Mas quando você soma tudo isso aí, as crises políticas, crise dos caminhoneiros, a crise 18, impacto da Argentina, China, Estados Unidos, isso gera um puxão para baixo. A despeito disso, qual é o crescimento do PIB que nós temos nos últimos trimestres? A média é baixa, mas é uma média de 0,4% por trimestre, o que significa, basicamente, que estamos crescendo acima de 1,5%, entre 1,5% e 2%, que é baixo, mas não é zero. E a estimativa que se tem para o ano que vem
A média é 2% de crescimento. O Credit Suisse tem um pouco mais, que é a casa onde hoje eu estou, está 2,5%, alguma coisa assim. Então, o que eu estou dizendo? Em resumo, antes de passar a palavra, nós não temos mais os problemas do passado. As crises cambiais, as crises externas, a hiperinflação. Não temos mais o problema do juro estrutural mais alto, pelo menos o juro básico do Banco Central e o juro de captação das grandes empresas. Nós tivemos choques muito relevantes e, apesar disso, há uma resiliência, um crescimento entre 1,5% e 2%, com expectativa de que ano que vem vai ficar mais perto de 2%, 2,5%. O que há para fazer para frente? De um lado, uma palavra bem importante, persistência nas reformas, que um país com dúvida sobre como é que você vai se sustentar fiscalmente não cresce, ninguém investe. Nós temos um problema de crescimento relevante. O ranking aí de condições de crescimento do Banco Mundial saiu ontem, negativo. E, um pouco juntando com o painel passado, nós temos que pensar num crescimento inclusivo, num crescimento que, ao mesmo tempo, você gera um crescimento do PIB, mas você inclui cada vez mais gente dentro disso. O que significa, na prática? Combater privilégios, tirar distorções, tirar subsídios específicos para A, B ou C, e, com isso, resolvendo a questão fiscal, persistindo nas reformas, e tem várias aí, eu não vou citar todas elas, combatendo os privilégios, temos condições de olhar para frente, e esse crescimento que está se esperando de 2% para frente, que já está em 1,5%, provavelmente não vamos conseguir aumentar mais do que isso. Obrigado. Bom, o presidente Ilan acaba de colocar um cenário geral de que nós temos uma nova realidade, né? Juros reais baixos, que era um problema histórico, agora não são mais tanto um problema assim. Claro que se nós não fizermos a lição de casa no lado fiscal, a demanda agregada volta a ter pressão, você volta a fechar o hiato do produto, que é uma espécie de termômetro que os economistas usam para medir a temperatura, né, da economia. Hoje está abaixo de zero essa temperatura, não há demanda, né, não há pressão de demanda, por isso a inflação está muito baixa, né, abaixo da meta. Mas, se a economia começar a se recuperar e a gente não aproveitar esse espaço, né, para dar um fôlego e fazer as reformas fiscais, a Previdência é só o começo do começo, os problemas históricos voltam de novo, o Banco Central tem que voltar a aumentar juros. Mas, nesse contexto mais positivo, que a gente tem essa realidade de juros mais baixos e possibilidade de voltar a crescer 2% no ano que vem, eu coloco ao nosso secretário Henrique Meirelles, e do alto da sua experiência como gestor público, homem público, no governo federal, agora no governo estadual, quais são os desafios, né? À luz também da experiência de São Paulo, que é um estado que tem dívida alta, mas tem muita capacidade de gerar receita. Então, diferente de outras realidades, que tem até dívida mais baixa, mas tem mais dificuldades de controle de caixa, geração de receita, como é que o senhor analisa essa situação? Quais os desafios que se colocam daqui para diante? E como recuperar o investimento também no âmbito local, sobretudo em infraestrutura? Obrigado, Felipe. Ilan. Obrigado a todos. Eu quero exatamente começar a falar pelo ponto mencionado pelo Ilan das próximas reformas. Quer dizer, não perder o ritmo e continuar fazendo as reformas. Tem as reformas federais que nós estamos discutindo e que exatamente tem toda essa questão que você está participando lá intensamente. Temos a reforma administrativa e tudo aquilo que é importante do ponto de vista, de fato, de assegurar na frente uma estabilidade do ponto de vista fiscal, né? Pelo menos uma estabilidade na evolução da dívida pública federal. Agora, eu quero chamar a atenção para um aspecto, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a reforma da Previdência, grande avanço, extraordinário, etc. Eu participei, né? Apresentei a primeira proposta de reforma da Previdência lá no final de 2016, teve todos aqueles episódios que evitaram que isso fosse votado na época. Tudo bem, ótimo, agora foi aprovado. Agora, eu quero chamar a atenção para um aspecto importante,
foi, inclusive, já exatamente o que você mencionou, é a questão federativa. A questão fiscal não é apenas uma questão federal. Essa é muito importante, talvez a mais relevante. Mas nós temos os estados e os municípios. Então, existe um desafio enorme aí pela frente agora, que é exatamente esta questão fiscal dos estados e dos municípios, que é exatamente a sua pergunta. E a resposta é a mesma, em última análise, do governo federal. Quer dizer, nós temos que começar fazendo a reforma das previdências estaduais e municipais. A grande fonte de problema é exatamente a reforma da Previdência a nível estadual e municipal. Por quê? Porque a evolução das despesas de previdência nos estados é tão dramática quanto a nível federal. Eu me lembro do governador Eduardo Leite, por exemplo, mencionando que era muito importante, né, que a PEC paralela fosse aprovada, e etc., etc., ou mesmo antes disso, quando era ainda parte do projeto da PEC federal, porque seria um desgaste grande, né, de termos de tempo político, e etc., e energia, para os estados depois terem que fazer isso de forma individualizada. Bom, é a situação que nós podemos estar chegando. Tem aqui o governador Caiado, o governador Zema, governador Helder, que, de fato, estamos todos olhando aí esta questão se a PEC paralela será ou não, de fato, aprovada pelo Congresso Nacional. Porque isso significará um grande ganho de tempo e energia, e foco, principalmente dos estados. Caso não seja aprovada esta PEC paralela, nós teremos aí um problema importante, que é exatamente cada estado ter que fazer uma adaptação, uma mudança constitucional, na Constituição estadual, e depois uma lei complementar. Então, nós teremos aí os governos estaduais dedicados aí a uma agenda de reforma de previdência estadual, tá, nos próximos anos, até, eu diria, meses, certamente, mas anos, porque isso vai ser um desafio enorme, né? Porque o governador, inclusive, está muito mais próximo aí dos principais atingidos pelas reformas estaduais, que é o servidor público estadual. Então, imagine aí o nível de problema, dificuldade, pressão nas assembleias e etc., que nós estaremos enfrentando aí nos próximos anos. Mas isso é fundamental para o crescimento. Quer dizer, nós temos que conseguir que, de fato, idealmente, aprovado pelo Congresso, na PEC paralela ou, em último caso, pelos estados individualmente, mas o fato é que nós temos que equilibrar também a situação fiscal dos estados. É esse que é o ponto importante, para que nós tenhamos condições de crescimento de forma sustentável. Tá? Inclusive porque o Estado, como os estados não têm capacidade de emissão de dívida, como tem o Tesouro Nacional. Ontem, por exemplo, eu estava lá num painel com o Mansueto, em Brasília, e eu, inclusive, chamei a atenção desse ponto lá para a plateia. Falei, o Mansueto aqui procura, é um problema quando o déficit é grande, enfrentamos esse problema lá, etc. Temos que emitir papel da dívida, isso tem impacto na taxa de juros, no risco, etc., 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 etc. Mas o Estado é uma situação um pouco mais complicada, como atestam os governadores aqui presentes. O Estado não pode emitir papel de dívida. Então, o que acontece? O Estado, quando, por evolução normal das despesas previdenciárias, despesas de funcionalismo público, nós temos governadores aqui que herdaram uma situação muito difícil, né? Então, o que o Estado pode fazer? Eu brinquei com o Mansueto. Hoje, na prática, o Estado que, de fato, está em muita dificuldade, ele vai lá conversar com o Mansueto, certo? Porque, na realidade, é onde existe a possibilidade de recurso do Estado. Mas nós temos que equacionar esse problema, de fato, seja através da aprovação da Previdência
a nível federal, seja pelo Congresso Nacional dos Estados, seja através de aprovações depois mais trabalhosas, que demandam mais tempo das assembleias, mas, com isso, com a questão fiscal equacionada a nível dos Estados, nós, então, teremos, aí sim, condições de estar endereçando a questão da taxa de crescimento. Primeiro, sobre a infraestrutura, é fundamental. A infraestrutura é fundamental para acelerar o crescimento. E é uma das grandes questões do Brasil hoje. Nós temos uma deficiência enorme de infraestrutura. E o investimento em infraestrutura tem duas vantagens importantes. A primeira dela é que ele incentiva a atividade, pela contratação de mão de obra. Gera emprego, gera atividade. É um grande empregador a construção civil e, inclusive, a construção de obra pública ou de obras de infraestrutura. Mas, em dito isso, qual é o problema? O Estado, seja o federal, seja o governo federal, sejam os estados, não têm recursos para fazer, exatamente por tudo que nós estamos dizendo até agora, para fazer todo o investimento de infraestrutura que é necessário. Então, o que nós vamos ter que fazer, de fato? Aí não tem outro caminho que não seja a privatização. De fato, privatização e abertura para o capital privado no investimento da infraestrutura. Evidentemente que aí tem problema de retornos, etc., e alguns estados, inclusive, têm melhores, de fato, condições de fazer do que outros. Mas é o caminho para todos. Aqui nós estamos com um programa ambicioso, abrangente, de abertura para o setor privado, inclusive viajando. Tivemos aí em diversos países, eu tive conversando com investidores de infraestrutura no exterior, seja em Londres, seja na Alemanha, seja no Japão, e a ideia é atrair realmente investidores que possam se interessar por projetos de infraestrutura no Brasil. A boa notícia é que existe interesse, e muito. Então, nós temos que assegurar as condições adequadas e necessárias para isso. Eu quero falar, aproveitando aí esse gancho da infraestrutura, falar sobre uma outra condição necessária para crescermos mais, que é o ponto levantado pelo Willa. Uma coisa é garantir um crescimento sustentado. Outra coisa é crescer, muito bem, mas quanto? Então, em resumo, aumentar a taxa de crescimento do país, o potencial de crescimento do país. Então, qual é, então, este desafio? Em 2016, celebramos com o Banco Mundial um convênio, onde o Banco Mundial mandou uma missão ao Brasil, que passou aí quase um ano em Brasília, estudando exatamente dentro daquele estudo de competitividade do Banco Mundial, que o Brasil estava, na época, em 125, melhorou naquele período, caiu para 108, e, aliás, saiu a notícia ontem que voltou a piorar. Foi, de novo, para mais de 120. Essa é uma classificação importante, porque assim, o país mais produtivo do mundo, acho que é a Finlândia, etc., Finlândia, Singapura, etc., por ali, é o país mais produtivo, é o primeiro classificado no ranking. O último, 149, é o menos produtivo. O Brasil, com 120 e poucos, vocês podem imaginar o que significa isso. Então, nós temos que fazer reformas que aumentem essa produtividade. A questão fiscal, fundamental, é a base. Mas, em dito isso, nós temos que não só investir em infraestrutura, mas investir no ambiente de negócios, que significa facilidade de fazer negócio no país, é a própria essência do Doing Business. Um projeto importante já foi aprovado pelo Congresso, que é o Cadastro Positivo. A TLP, apresentada lá pelo Willa, ao Conselho Monetário e depois encaminhado para o Congresso Nacional, é um outro projeto importante, mas existe aí uma lista grande de projetos que é importante que sejam aprovados, visando aumentar a produtividade do país e, em consequência, também dos estados e dos municípios. Mas, dar um exemplo rápido aqui no Brasil. Uma pessoa, muitos de vocês aqui, abriram empresa recentemente ou há um certo tempo. Até 2016, em São Paulo, o tempo médio para abrir uma empresa, só papel. Registrar, cartório, etc., chegava a ser
de 101 dias para abrir uma empresa. Isso é um exemplo. Bom, isso está melhorando muito, foi feito esse trabalho, etc. Em São Paulo, hoje, já existe uma média estadual de cerca de um dia. Existem algumas cidades, inclusive, que é menos de um dia. Existe um ou outro cartório que já registra em 5 horas. Portanto, é um avanço enorme. Mas isso é um exemplo. Nós temos aí toda uma gama enorme de itens de produtividade que precisam ser enfrentados. E, evidentemente, o país crescendo mais, o país gerando mais emprego, etc., nós entramos aí na questão do Luciano, que é a questão da distribuição da inclusão. Porque eu tenho uma convicção de que, para se melhorar as condições sociais, nós temos que gerar emprego. Tem outras coisas também, políticas sociais, é muito importante, mas nós temos que gerar emprego. Sem emprego, não há renda. Em resumo, é esse o sumário. Obrigado. Muito obrigado, secretário Meirelles. O ponto central, então, das duas falas que nós vimos é que, de um lado, tem um contexto macro que é um pouco mais positivo, pelo menos no curto prazo, e há economistas que imaginam que a taxa de juros pode ficar mais baixa por bastante tempo. E, de outro lado, lá na ponta, a questão fiscal ainda é um grande desafio, como ficou claro na fala do secretário Henrique Meirelles, apesar de todos os avanços que foram feitos, né? A TLP, a taxa de longo prazo, que reduziu os subsídios, a reforma trabalhista, né? O teto de gastos. O teto de gastos foi uma pequena revolução, né? Porque ele passou a explicitar a restrição orçamentária. E isso é muito importante. Parece pouco, mas você dá transparência para o tamanho do Estado, para o tamanho dos gastos públicos. Para que se tenha ideia, 3/4 do orçamento primário, como a gente diz, quer dizer, sem contar despesa com juros, ele está dado, né? Ele tem a ver com despesas de pessoal, previdência e transferências sociais, no caso da União. No caso dos estados e municípios, é uma situação muito similar. Então, agora, eu gostaria de aproveitar que nós temos aqui 5 eminentes comentaristas para serem chamados, para fazer intervenções, e aí a gente faz novas rodadas aqui com o Ilan e o Meirelles. Então, eu gostaria de chamar o governador Hélder Barbalho. Aliás, a experiência do seu estado é bastante interessante, né? Porque, sobretudo comparando aqui com os estados mais ricos, São Paulo, eu tomei conhecimento pela imprensa que o senhor adotou medidas de ajuste fiscal que podem até ser vistas, no primeiro momento, como impopulares. Mas o que a gente observa pela literatura, inclusive de orçamento, política fiscal, há um grande teórico que é muito conhecido, o Alesina, um italiano, que mostra que o ajuste fiscal feito de maneira sistemática gera crescimento. Então, eu me refiro ao decreto que o senhor promulgou, definindo medidas concretas de interrupção de contratações, interrupção de reajustes salariais. Essa é uma experiência muito interessante. Talvez o senhor poderia, dentro do seu comentário, tecer algumas considerações a esse respeito, já agradecendo de antemão. Bem, bom dia a todos. Cumprimentar em nome da Regina, a Comunitas, o movimento Juntos, dizer que é uma satisfação poder estar participando, não apenas hoje, mas estar recebendo a colaboração desde o início do nosso mandato, no sentido de buscar com que o Estado do Pará possa enfrentar os seus desafios e construir ações que permitam um ambiente gerencial competitivo e, acima de tudo, primar pela eficiência e inovação no Estado. De fato, não diferente dos demais colegas governadores, nós temos um desafio hercúleo, que é buscar fazer com que os estados subnacionais possam estar equilibrados e garantindo, a partir daí, a oferta de serviços públicos para a população. No Estado do Pará, nós estamos trabalhando no âmbito fiscal com 3 ações com alicerces estratégicos. Primeiramente, fazer com que o Estado possa custar menos e, com isso, termos capacidade para investir.
Lembrando, o Estado do Pará tem uma extensão territorial que se assemelha a Portugal, Espanha e França juntos. Portanto, geograficamente, um desafio proporcional a este tamanho. E com uma capacidade de investimento histórica muito baixa. Nós estamos conseguindo fazer a redução do custeio com o pessoal. Atingimos agora, em setembro, o menor patamar da linha histórica do Estado, com 45,95% de comprometimento com o pessoal. Isso, inclusive, nos tira, pela primeira vez na linha histórica, do limite prudencial. Não quer dizer que fecharemos o ano nesse patamar, nós ainda temos a parcela última do 13º a honrar no mês de dezembro, o que provavelmente deve pesar nesta linha. No outro patamar, nós estamos trabalhando num processo tributário que possa fazer com que a arrecadação do Estado possa ampliar-se. Tivemos uma elevação tributária arrecadatória real estadual em 9%, número significativo, no âmbito federal 0,5%, isto nos dá um crescimento total real de 6,5% em arrecadação. Dito isto, nós estamos agora no processo que é a recomposição das ações e ambientes previdenciários que possam fechar a conta e preparar o Estado para, com este equilíbrio, efetivamente termos investimento, que é a principal agenda estrutural, claro, compatibilizando com oferta e transformação educacional, em oferta em saúde e geração de emprego para a população. Nós já estamos com o pacote de reforma previdenciária prontos e devemos encaminhar para a Assembleia Legislativa nos próximos dias, em face à descrença de que teremos, no âmbito congressual, na celeridade necessária, a inclusão de estados e municípios na revisão previdenciária subnacional. Com isto, nós temos a capacidade de reduzir o déficit, que hoje está na ordem de 1,4 bilhão ano, o que é um número, inclusive, muito menor a outros estados, mas significa, para cobrir o déficit previdenciário, aquilo que o Estado investe por ano. E não é correto que nós estejamos cerceando 8.400.000 pessoas de ter acesso a investimentos em construções de escolas, em unidades de saúde, em estrada, em equipamentos públicos, para cobrir déficit previdenciário, sabendo que, ao longo do tempo, isto haverá ainda cada vez mais ampliar-se, se não houver uma revisão. Mas queria, no processo de colaboração e ter o privilégio de ouvir atores com tamanha relevância no âmbito econômico, ouvir um pouco no olhar de que forma nós temos a possibilidade de construir um desenvolvimento econômico local mais efetivo para o Brasil. Nós temos discutido no âmbito nacional estratégias, mas acho que é fundamental que nós tenhamos a capacidade de olhar região por região, olhar estado por estado, as vocações de cada estado e as peculiaridades que possam fazer com que estas transformações sejam mais efetivas aonde efetivamente as pessoas moram. Aqui pude ouvir falar em Faria Lima, mas nós precisamos fazer chegar com que as transformações possam estar lá nos rincões da Amazônia, possam estar onde efetivamente a Dona Maria, o seu João estão e que, lamentavelmente, o Estado tem dificuldade de tocar a vida destas pessoas e fazer com que o Estado seja capaz de transformar a realidade destes brasileiros. Obrigado, governador. Acho que a gente pode colher, então, os comentários do Ila e do Meirelles. Destacar os dois pontos da pergunta e do comentário, que são as dificuldades da realidade local vis-à-vis a necessidade de ajuste. A chamada PEC paralela,
e eu sou testemunha disso lá na Instituição Fiscal Independente, o senador Tasso Gereissati vem fazendo um esforço descomunal para conseguir que os estados e municípios sejam mantidos nessa história da reforma da Previdência, né? E os efeitos são muito significativos. Se você mantiver isso na PEC paralela, como o secretário Meirelles falou, algo que venha de cima para baixo ajuda muito a realidade local, porque aí o governador não precisa ir individualmente, ainda que os que estão aqui presentes, como o senhor já falou, estejam tomando iniciativas para se antecipar a isso. O efeito em 10 anos é de 350 bilhões de reais. É muito significativo, porque quando a gente olha a trajetória da dívida, com esse juro, mesmo com esse juro mais baixo, para estabilizar a dívida como proporção do PIB, você precisa de uns 300 bilhões de reais em 5, 6 anos, se o juro real ficar na casa de 3, 3,5%. Hoje ele está em 1%, mas ele pode subir um pouco lá pelos idos de 2022, 2023. Então, ainda é um desafio muito grande, e eu coloco, então, passo a palavra de novo para o Ila, em seguida para o secretário Meirelles, para que possam fazer considerações a respeito do comentário do governador Helder. Acho que a pergunta é fundamental. Nós estamos falando de crescimento, a gente fala das questões macro, das reformas, mas como é que isso impacta o local? Como é que chega na pessoa, no final como é que isso melhora as condições de vida? Eu vou começar tentando ligar essas reformas com a pessoa, e depois eu vou falar algo que eu acho fundamental mais no médio prazo. Primeiro, essas reformas podem atingir algo muito importante. Hoje em dia, há um desejo de alocar o dinheiro que tem no mundo, mas não há oportunidades de investimento que possam ser alocadas de acordo com o que as pessoas querem. Como é que eu falo essa afirmação? Você olha, o mundo tem juro negativo. Juro negativo é sinal de que tem mais gente querendo se proteger, colocar o dinheiro em algum lugar, do que investir. Ou seja, a oportunidade de investir, ou o desejo de investir, não está aí. Ou seja, não tem. Agora, o Brasil tem. O Brasil tem necessidade, tem retorno para esses investimentos, e nós temos que ser capazes de oferecer àqueles que querem investir, ter uma rentabilidade que não é negativa no mundo, essa oportunidade. Nós temos o que se chama frutos que estão muito baixos, que a gente pode pegar. Então, por exemplo, na infraestrutura, tem um projeto de saneamento. A gente lida com empresas que, de fato, querem entrar em saneamento. Estão esperando esse projeto sair. Então, tem várias questões que parecem distantes, mas que podem trazer o investimento lá na ponta. E eu vou terminar com uma questão mais de médio prazo. Não há nada mais importante para o cidadão no local do que a educação e a educação primária. Se a gente, de fato, conseguir chegar, e pode ser que o resultado não seja daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, num mandato, ou até mesmo em 2. Mas se a gente não enfatizar isso, e não tem um país no mundo que tenha avançado, que tenha criado condições, que em algum momento não tenha realocado sua atenção em educação, e educação primária. Não é só questão terciária, investimento em universidade. É, de fato, focar. E a questão, nós sabemos que não é só recurso, é como usar esse recurso da melhor forma, e temos vários exemplos muito bem-sucedidos no Brasil sobre como usar o incentivo, olhar bem a questão da educação. Obrigado. Felipe, eu concordo com a ênfase que o William colocou na educação. Não tem dúvida, a educação é fundamental, não só a nível local, mas a nível nacional. Quando olhamos o nível de competitividade do Brasil, nós vamos ver que o item educação é um dos pontos fundamentais. E a escolaridade no Brasil está aumentando nas últimas décadas. Número de alunos na escola e número de anos atendido por cada estudante. No entanto, a qualidade está caindo, isto é, o desempenho está caindo. Mas, em
fixado esse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para a questão da viabilidade fiscal dos estados, número um, e também da questão de facilidade de empresas trabalhar no Brasil e também a nível estadual, ou a dificuldade. O Banco Mundial usa o critério de facilidade de fazer negócio, mas, na verdade, é a facilidade ou dificuldade de produzir. E um dos problemas que as empresas enfrentam, o William estava falando da disponibilidade de capital no mundo, tem. Eu tenho viajado o mundo inteiro para exatamente discutir com investidores, de trazer investimentos. Existe a disponibilidade muito grande de investimento no mundo. Agora, a questão fundamental que nós temos aqui é exatamente esta dificuldade, muitas vezes, de trabalhar no Brasil. E um dos problemas básicos é a complexidade tributária. Isto é fundamental. As empresas apontam isso em primeiro lugar. É muito complicado trabalhar no Brasil. Infraestrutura é muito importante, educação é fundamental. Agora, um item que nós temos que chamar a atenção é a complexidade tributária, federal, estadual e municipal. Nesse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção que tem um outro projeto em andamento no Congresso, ou outros projetos, que é exatamente a reforma tributária. E a reforma tributária, e aqui vem o meu ponto mais importante, porque isso é um debate que está havendo. Muitos argumentam que, bom, vamos concentrar nos tributos federais e deixa os estados para depois. Isso é um erro. Erro grave. Os governadores sabem disso. Por quê? Nós não temos só o problema da arrecadação, que aí tem a reforma da Previdência, como já mencionamos, mas nós temos a questão da complexidade. O sistema tributário brasileiro hoje é complexo, permite guerra fiscal, e é um problema. Então, pela primeira vez, e nós temos aqui uma janela de oportunidade, os 27 estados brasileiros chegaram a um acordo de apresentar em conjunto um projeto de reforma tributária. Esse projeto está pronto, foi apresentado, já foi apresentado na Câmara e no Senado. 2 substitutivos para ver o que anda mais rápido. E isto é fundamental. Por quê? Porque ele é baseado na experiência de todos os estados, visando simplificar a tributação, viabilizar, e é um ganho enorme. Vou dar só um exemplo aqui para todos que vivem isso e aqueles que não vivem isso. Hoje, cada setor da economia tem uma alíquota diferente, ou pode ter uma alíquota diferente de ICMS. Então, é uma lista, uma fila de gente que vem com 2 objetivos: discutir o assunto. Ou vem discutir o assunto no sentido de diminuir a alíquota dele, ou da empresa dele, porque ele está sofrendo a concorrência de outra empresa, etc., ou de outro segmento, ou dizer que um outro estado ofereceu um incentivo que a taxa, o imposto é a metade. Muito bem. Tudo bem, no primeiro momento, isso se parecia ser justificável do ponto de vista de realocação, de desenvolvimento para áreas menos desenvolvidas, etc. O problema é que depois simplesmente virou uma guerra fiscal com prejuízo para todos. Então, é muito importante a aprovação dessa reforma tributária, porque, entre outras coisas, ela diz o seguinte, só para dar esse exemplo: todos os bens produzidos em um determinado estado terão a mesma alíquota do Imposto de Bens e Serviços, que substitui o ICMS. Ponto. E vai por aí. Quer dizer, então, isto é fundamental, mas eu estou citando isso como um exemplo de algo que está sendo discutido agora no Congresso e que é absolutamente fundamental para não só a questão tributária do Estado, mas este ponto de facilidade de produzir no Brasil, que é um dos problemas que as empresas apontam como o maior empecilho. Quer dizer, para que as empresas vão lá, governador Helder,
investir no Pará. Não é só o problema da criação de incentivos objetivos ou de condições objetivas de investimento, mas também a complexidade tributária do Brasil e dos estados. E, para isso, é fundamental que nós tenhamos isso equacionado. Bom, vamos ouvir a intervenção agora do Dr. Rubens Ometo, a quem eu peço, por favor, fazer um comentário para os nossos palestrantes, ou então uma intervenção, uma pergunta. Tem sacanagem aquela, tá bom. Eu só queria comentar a evolução do que foi dito aqui, comentando pelo que o Luciano Huck falou, e eu acho que ele falou muito bem sobre a participação da gente em como ajudar o pessoal mais pobre. Tudo isso eu me lembro que o doutor Antônio falava, que fazer um cheque, doutor Antônio Emílio de Moraes, fazer um cheque é muito fácil. O duro é dar parte do seu tempo para fazer com tudo que tudo vá melhor. Agora, sobre o aspecto da economia, eu acho que eu queria comentar duas coisas importantes que foram esquecidas de dizer. A primeira é que, com esses juros tão altos, tão baixos, o comportamento do cidadão, o comportamento das empresas, dos investidores, vai mudar muito. A pessoa vai ter que... Realmente, os empresários, os empreendedores, o pessoal que tem liquidez, vai ter que tirar o dum-dum da cadeira, porque quem vivia de juros, que vivia nos juros de 15%, 20% ao ano, hoje não vai se contentar com juros de 4%, 5% ao ano, e vai ter que se tornar empreendedor. Isso começa com a construção civil e depois começa a ter que investir ou em ações ou em empresas que vêm para o mercado de capitais, e também vai permitir que esse nível de juros, o nível de alavancagem das empresas, possa subir. Isso vai, sem sombra de dúvida, vai trazer um desenvolvimento para o país. E tudo isso é muito importante porque não adianta você só ter uma política de gestão, uma política da pessoa que está envolvida, mas realmente a Faria Lima aqui ela é muito importante, porque é ela que vai gerar o desenvolvimento do país, é ela que vai gerar o emprego, é ela que vai gerar os recursos para que eles cheguem no final do que a população mais carente. Então, eu acho isso uma coisa muito importante. O que é muito importante também dizer é o problema da burocracia que o nosso país vive. A gente que é empresário sofre, e sofre muito. O nosso país é um país complicado. É um país que você tem uma burocracia excessiva, é um país cartorial, certo? Isso vem desde da colonização pelos portugueses, e faz com que isso criou no brasileiro, até para que ele sobreviva, né? Que ele vai procurando, ele aprende desde pequeno a procurar atalhos para sobreviver. E isso leva, de um lado, a amarrar as pessoas que querem trabalhar corretamente, e, do outro lado, incentiva as pessoas que querem ganhar e ter sucesso de uma maneira mais fácil. Isso é uma coisa que tem que ser atacada. E sobre a reforma tributária, eu acho ela muito importante, mas o que é mais importante nisso tudo é que se faça uma lei e que se façam leis e regulamentações que permitam que as leis sejam realmente obedecidas. Você vai fazer uma reforma tributária, o que acontece hoje? Em seguida, se você que é empresário, você pega os melhores consultores, os melhores auditores, os melhores advogados, para verificar qual é a maneira correta de procedimento para que você obedeça ao que diz a lei. E você estuda, mas, do outro lado, você tem os arrecadadores, do lado federal, a Receita Federal, que fica estudando exatamente o oposto. Como é que eu vou regulamentar isso para que essa lei não funcione?
E daí vem o sistema, e você vem o próprio CARF, que tem um sistema que é majoritária, a Fazenda, a Receita Federal, e interpreta isso de uma maneira. Depois você vê como isso vai. Isso, no fim, leva a empresa... Claro, você sai do CARF, você vai para o judiciário. Mas, a hora que isso acontece, você é obrigado a fazer depósito, você é obrigado a apresentar fiança bancária, e o empresário, tem muito empresário que não tem nem condição de fazer isso. Então, eu acho que, junto com a reforma tributária, tem que vir uma maneira que não permita mais que os órgãos arrecadadores federais e estaduais arrumem fórmulas de pressionar, de fazer, entre aspas, até uma chantagem para que o negócio não seja desobedecido. Então, são esses os pontos que eu acho que, no país, tudo é complicado, né? Tanto a parte ambiental, a gente quer, nosso negócio, que a gente trabalha com muita coisa, em logística, em tudo, tudo a parte ambiental, é tudo muito complicado. Isso poderia ser muito, muito mais simples. E você tendo uma legislação que dê estabilidade, eu acho que isso vai trazer... Sacanagem de novo. Vai trazer para o nosso país um desenvolvimento muito, muito grande. Só para terminar, eu realmente sou muito otimista em relação ao futuro do nosso país. Isso, indiretamente, vai beneficiar a todos. E quanto mais você descentralizar isso para os estados, é muito mais fácil. Eu discuti um problema meu com o governo de Minas Gerais, tudo do que ter que discutir lá em cima, que fica muito distante. E isso é uma das qualidades boas do programa da Comunitas, que, tanto em relação a municípios, como em relação aos governos estaduais, ela está muito perto para ver o desenvolvimento, para ver o comportamento do que foi combinado. Muito obrigado. Bom, em benefício agora do nosso tempo e de otimizar as discussões, agora nós vamos ouvir o governador Ronaldo Caiado, em seguida o governador Romeu Zema e o prefeito Jonas Donizete, e aí nós vamos fazer uma rodada final para os comentários do Ilan e do Meirelles. Governador Ronaldo Caiado, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado também. A segunda vez que participo desta oportunidade do encontro de líderes. Eu quero, como governador de primeiro mandato, depois de 6 mandatos no Congresso Nacional, eu quero aqui agradecer muito a Comunitas. Em nome da Regina, dizer meu muito obrigado. Realmente, no momento em que eu cheguei ao governo, que eu tive com a Ana Paula Vescovi no Ministério da Fazenda, realmente parece que o mundo desabou, de repente não tinha solução para poder governar. E foi aqui na Comunitas que realmente eu tive todo um assessoramento, toda uma orientação, desde a minha reforma do Estado, como depois no assessoramento de cada etapa do nosso governo no Estado de Goiás, a relevância que foi para mim o Instituto. Eu quero dizer que o tema aqui é quais são as trajetórias do crescimento econômico. É dizer que são situações totalmente distintas. Nós não temos um tratamento único para todos os problemas que nos afetam. Primeiro, porque são situações distintas em relação aos 27 estados da federação. Quando você herda um estado como eu herdei, ou você tem outros estados em melhores condições que vieram dos últimos 20 anos ou 30 anos, você tem uma melhor condição de dar continuidade e de obter resultados. Eu falo isso para poder fazer um comparativo rápido aqui. Olha, a semana passada, eu fiz um simpósio em Goiás, trazendo a experiência do Ceará. Então, eu, como goiano, eu sentei com toda a pose,
imaginando, bem, meu estado de Goiás é um estado maravilhoso, é um estado no centro do Brasil, é um estado poderoso. Aí, de repente, o que é que o Ceará vai poder me trazer de resultados? Terminado o debate, eu saí desse tamanho do plenário. Ou seja, um estado que começou, e interessante, presidente Jorge Bonrosa, é que todos reconhecem o que foi Tasso Gereissati na história do Estado. Mas os futuros governadores, convergentes ou não, até politicamente, seguiram exatamente o que foi iniciado. Hoje, é um Estado que tem, veja aí a última levantamento aí sobre redação e interpretação de textos, eles estão em primeiro lugar em tudo, em toda a área da educação. Construído com a capacidade de poder interligar, por rede de fibra ótica, 8.000 quilômetros no Estado. Eu, em Goiás, tenho 500 quilômetros. Então, toda a área da educação, como toda a área de informação, de prestação de serviço ao cidadão, no menor distrito, município, ela está lá instalada. Ou seja, hoje a educação lá é uma realidade. Então, a alavancagem que nós teremos nos próximos anos no Ceará é algo que vai bater estados que têm, do ponto de vista de qualidade de terra, volume de água, condições geográficas. Por quê? Porque realmente a tarefa de casa foi feita. Eles têm agora 15,2% da receita corrente líquida para investir. Eu não tenho R$1 para investir, e eu, cada mês que passa, eu acrescento um déficit de R$200 milhões na minha dívida consolidada, porque hoje vivo, não por decisões que vieram do governo federal, mas por decisões do Supremo Tribunal Federal. E aí eu tenho que reconhecer que o Paulo Hartung, eu não segui o seu conselho desde o primeiro dia e dou a mão ao palmatório. Ou seja, eu ganhei, passei um ano em Brasília, lutando para o tal do RRF, depois para o Plano Mansueto, e tudo isso não saiu de uma grande ilusão, e eu perdi o tempo de 3 meses em encaminhar a minha reforma da Previdência, que não encaminhei quarta-feira, porque todos os municípios de Goiás aderiram. Então, segunda-feira, eu apresento à Assembleia Legislativa uma PEC, onde eu imponho a reforma extensiva e automaticamente a todos os 246 municípios, e passei a cuidar do Estado, e realmente sem ficar com muita esperança do que possa vir do governo federal, porque, querendo ou não, se o Congresso se omitiu em votar uma reforma extensiva a estados e municípios, imagino que vai ser uma PEC paralela, sem a menor perspectiva. Nós que conhecemos o Congresso Nacional, é muito mais um fato de ilusionismo do que realmente um fato concreto para qualquer governador. Então, eu já estou com a minha PEC pronta, tive um apoio da Comunitas, tá certo? Eu estava com ela para ser entregue quarta-feira à Assembleia, entrego segunda-feira agora, tá certo? Com apoio de todos os prefeitos do Estado de Goiás, e com isso podendo, a partir daí, sim ter um mínimo de condições de prever reformas na estrutura do Estado, capaz de diminuir essa situação falimentar com que Goiás tem hoje, de 3 bilhões de reais por ano de déficit da Previdência, um Estado que tem hoje apenas uma arrecadação anual de 17 bilhões de reais, e que, com a dívida que nós temos consolidada, juros e dívida no Tesouro, eu não tenho R$1 para investir. Mas, objetivamente, é dizer que, neste momento, nós temos que buscar a governabilidade nos estados, e é fundamental que tenhamos uma sintonia muito forte com a população, condição indispensável para nós podermos avançar. Cada um de nós, governadores aqui, estamos cada vez mais inquietos, porque qualquer gesto nosso fora da curva podemos ter que conviver com uma reação popular. Hoje, o runevo de todos está aí à flor da pele, tá certo? Então, nós temos que ter um cuidado enorme, quais são as ações nossas para serem feitas, com a comunicação muito forte junto à sociedade. E outra situação que eu quero chamar a atenção aqui, com aquilo que eu venho, nesses meses, me debruçando à frente do governo do Estado de Goiás.
é que nós precisamos também de um tema que não foi citado aqui, nem foi feito referência a ele. Se nós vamos querer ter, e aí sim, alguma capacidade de diálogo com as nossas forças, das nossas polícias militares e civis, ou se não, a situação torna-se de total inquietação e de intranquilidade. Hoje, me desculpem, mas os estados têm que tomar a seguinte decisão: ou nós vamos governar fazendo uma boa opção dentro das nossas polícias, com a polícia capaz de ter uma capacidade de enfrentamento, ou nós vamos governar com as facções mandando. Esta é a realidade que nós não podemos esconder. E, como tal, eu fiz a opção por fazer uma seleção da minha polícia, e hoje, se eu tenho também um ambiente propício para empresário, é porque até o seguro de carga no meu estado já é o mais barato no país. Porque lá, realmente, nós debelamos mais de 112 quadrilhas, já enfrentamos hoje um enfrentamento para a prisão de mais de 60 toneladas de drogas e já tivemos a aplicação com deslocamento de chefes de facções para todas as outras regiões, e aí o ministro Moro foi muito prestativo conosco. Então, encerrando, eu quero dizer o seguinte: eu estou acumulando muita experiência agora. Eu acho, a todos os meus colegas, eu que já vivi no Congresso, essa parte eu conheço bem, tá certo? Então, eu acho que esperar PEC paralela, pelo amor de Deus, isso aí, gente, esqueça. Porque o dia que ela vier, tudo bem, mas se ela não vier, não vamos perder tempo. O ano que vem, todo mundo está discutindo eleição de prefeito. E, terminada a eleição de prefeito, está discutindo a eleição de presidente da República. Isso é a realidade. O ano que vem, ninguém vai votar matéria que vai botar em xeque a eleição dele. Então, vamos ser ativos neste final de ano, para a gente poder, até o dia antes do Natal, termos aí as nossas mudanças significativas. E outro ponto é o ponto que foi colocado aqui pelo Ilan, ou seja, os incentivos fiscais. Goiás hoje abre mão de 8,5 bilhões de incentivos fiscais, ou seja, numa arrecadação de 17 bilhões. Tá certo? Então, nós temos que fazer reajustes, até para nos dar credibilidade para falarmos aos servidores públicos que nós também estamos regulando dentro das áreas que são necessárias, viabilizando os meus 62 municípios mais carentes e mais pobres, para que haja um direcionamento de investimentos a essas regiões. E o modelo do Ceará, eu, com toda humildade, reconheço, vou implantar em muitos deles, tá certo? Aonde lá nas minhas divisas de Goiás, eu sonhando com um scanner para poder fazer cada vez uma fiscalização moderna, eles disseram: não, governador, isso aí, no Ceará, me mostraram o scanner, isso lá existe desde 2006. Ainda tem mais. Nós temos um caminhão volante que, de repente, resolve, em cada região do Ceará, vai lá, instala um caminhão daquele, em 2 minutos, a carga que passa já está fiscalizada. Então, você vê que quando você pega uma trajetória de governantes que pensam no Estado, é muito mais fácil você governar. Agora, quando você tem uma interrupção e mandato eleitoral passa a ser para enriquecimento, o projeto de poder pessoal, aí o Estado vai para a calamidade completa. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Entende? Quer dizer, muitos estados estão começando do zero e eu estou começando do menos 100. Você até chegar no zero para depois sair ao ponto de crescimento. Essa é a trajetória que nós estamos enfrentando lá, e eu estou copiando tudo que existe de bom, não ter humildade de reconhecer que aonde tem melhores projetos, eu estou implantando no nosso estado de Goiás. Então, esse é o meu relato com 10 meses de governador do estado. Obrigado, governador Caiado. E passo para o governador Romeu Zema, por favor. Bom dia a todos, a todas. Primeiramente, eu queria que o Caiado me fizesse uma visita, que ele, com toda certeza, iria rever bastante do que ele disse aqui agora. Sempre partimos do pressuposto de que a grama do vizinho está mais verde. O déficit que ele fala aqui de 3 bilhões, o nosso é de 15 por ano. Então, temos aí uma diferença bem expressiva.
mas eu e o Eduardo Leite temos trocado sempre figurinhas, porque nós dois somos os estados que estamos na UTI. O Caiado está na enfermaria ainda, então não precisa estar tão preocupado. Mas eu diria que, para mim, que vim do setor privado e agora estou no setor público, a minha grande percepção é que nós precisamos realmente fazermos uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural. Eu diria que não só no setor público, como no Brasil. Eu tenho assistido dentro do Estado muitos fatos que comprovam claramente que o Estado, no Brasil, esqueceu qual a finalidade dele. Ele se tornou um fim em si mesmo. Ele esqueceu que ele existe para representar e prestar serviços à população, ao contribuinte. Isso eu vejo claramente. O que o Omito disse aqui agora é uma verdade. Um dia a Secretaria da Fazenda chegou lá para mim com um estudo para tributar de ICMS os reflorestamentos à medida que eles crescem, e não quando são comercializados. Então, o ICMS agora não é mais imposto sobre comercialização, é sobre crescimento do produto. Então, você vê claramente que existe essa visão dentro do Estado, acho que não só de Minas, federal e outros estados, de que o setor produtivo tem que ser esfolado ao máximo, que ele é uma fonte infindável de recursos, de riquezas, e que deve contribuir com a ineficiência do Estado. É necessário nós revermos esse tipo de conceito que existe no Brasil dentro do setor público. Isso é claríssimo. O setor privado tem de contribuir cada vez mais. O que nós assistimos nas últimas décadas é um exemplo claro disso. Desde a Constituição de 88, todas as alíquotas de tributos subiram de forma constante. A arrecadação do Estado com relação à economia, a mesma coisa, e parece agora que nós chegamos no limite. Eu tenho dito que o sistema previdenciário no Brasil foi quase que uma pirâmide financeira em câmera lenta, e agora ela chegou ao ponto de ruptura, e a regra está sendo necessariamente de ser revista. E, como foi dito aqui também, me parece que o Brasil é fraco no planejamento, como o Luciano Huck disse. Não temos um plano de longo prazo, não temos uma visão para o futuro, e tudo isso faz com que passemos a viver de fazer remendos, de sempre estarmos improvisando e acudindo na hora que alguma coisa ruim acontece. Então, vejo que esse momento único que estamos passando, a crise de 2015 e 2016, com certeza serviu para dar uma chacoalhada em todos. Inclusive, falo que estou aqui hoje como governador de Minas por causa da crise, que vi que não adianta você planejar o futuro da sua empresa, querer fazer o melhor, se você está num país altamente instável e sujeito a caprichos, muitas vezes pessoais, de determinados políticos. Estou aqui porque fiquei indignado, acho que muitos têm essa indignação, compartilham isso, e estamos repensando esse país. Faz parte, como eu disse no começo, uma mudança cultural, revermos esses conceitos. O Estado, hoje eu tenho contato direto com a Assembleia Legislativa, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, e vejo claramente que não só eles, até mesmo a imprensa em Minas Gerais, se acostumaram a enxergar o Estado como um provedor e não como um facilitador do desenvolvimento. E, para concluir, eu quero citar o exemplo da CEMIG, a nossa empresa estatal, que é um exemplo claríssimo. O que eu mais escuto por onde eu ando em Minas Gerais é que a CEMIG se transformou num obstáculo ao desenvolvimento. Empreendedores, empreendimentos imobiliários que estão no Estado, muitas vezes não acontecem porque a nossa empresa de energia elétrica solicita 1
2, 3 anos para que eles sejam conectados ao sistema ou até tenham um aumento de carga para alguma ampliação. Isso acontece do lado do consumo. Do lado da geração, uma das coisas que eu mais escutei, inclusive tem investidores aqui, que queriam implantar usina fotovoltaica no norte de Minas, que é uma das regiões mais propícias para isso, e que não conseguiram implantar porque, hora nenhuma, a CEMIG deu autorização. De um lado, nós temos quem quer gerar energia, de um lado, quem quer consumir. No meio, uma empresa que deveria comprar e vender energia e que não estava fazendo isso. Fica claro que uma empresa atuando dessa maneira é um obstáculo para o desenvolvimento. E o Estado, no Brasil, de certa maneira, se transformou nisso também. Desde o início do meu governo, temos tentado eliminar essas barreiras, muito já aconteceu, mas muito ainda depende para que venha a ocorrer, e estamos tentando fazer o que é possível. Mas fica claro, a empresa esqueceu e o Estado também esqueceu o motivo para o qual existe. Eu posso afirmar que isso realmente é o caso de Minas, não sei outros estados até que ponto deterioraram nessa questão. Outro ponto, para concluir, o Estado deixou de ser gerido em Minas, conseguimos já reduzir 35 mil funções, cargos dentro do Estado, esse número deve chegar a 50 mil, ele se transformou num cabide gigantesco de empregos para estar atendendo determinados interesses políticos. Então, fica claro, o que eu queria dizer é o seguinte, é preciso mudar essa visão. O Estado tem de atender a população e não a si mesmo. Muito obrigado, governador. Passo, então, a palavra para a última intervenção do prefeito Jonas Donizete, por favor. Prefeito de Campinas. Bem, bom dia a todos. Primeiro, dizer que é muito bom falar depois do governador Zema, que mata a saudade do gostoso sotaque mineiro, que eu também sou das Minas Gerais. Aliás, Belo Horizonte é a capital de Minas. Campinas é a capital do sul de Minas, porque tem muitos mineiros que moram lá, oriundos do sul de Minas. Quero fazer um registro, eu acho que é importante a gratidão a esses dois homens públicos, o Henrique Meirelles e o Ilan, que cada um a seu tempo cumpriu um belo papel para o Brasil na questão da condução econômica do nosso país. Eu acho que é bom a gente registrar isso, né, porque a gente vive num mundo que o reconhecimento, muitas vezes, ele não vem de acordo com a dedicação que a pessoa teve. E dizer aqui duas coisas que me deixam muito feliz. Primeiro, porque eu fui o primeiro prefeito, né, que fui convidado pela Comunitas, que iniciou o projeto juntos, e, na época, a gente falava muito da replicação desse projeto. E hoje fico muito feliz, quero agradecer a Regina, de ver replicado em cidades, estados, e agora, com a questão da internet, poder estar replicando mais ainda esse modelo do Juntos, né? Que cada vez mais a gente tem que saber que sozinho é muito difícil realmente fazer, e o governante tem que trazer as pessoas. Falar para o Luciano Huck, eu tenho uma origem parecida com a sua, Luciano, só que num grau menor, também sou da área de comunicação, e num dado momento eu me senti vocacionado para a vida pública, e a tua fala foi muito importante, porque, traduzindo em miúdos, o Luciano disse o seguinte: as reformas, tudo é importante, a gente avançar, a gente crescer, mas a gente tem que ter uma rede de proteção social nesse país. Não dá para a gente achar que o Brasil é um país que não precisa mais de um equacionamento social, porque a gente está vivendo um pouco essa mentalidade, e se continuar nesse caminho, o choque vai ser grande, em todos os sentidos. Hoje, no UOL, está a notícia que 100 municípios brasileiros não estão tendo a devida cobertura da pólio, uma doença que nós erradicamos há décadas. Aliás, muito se critica na área de saúde, mas uma das maiores coberturas vacinais do mundo acontece no Brasil. Muitas doenças nós conseguimos erradicar com a vacinação. Por exemplo, o Canadá ainda não erradicou a pólio, o Brasil sim. Então, nós estamos tendo problemas estruturantes sociais que está fazendo com que o país corra o risco de caminhar para trás.
E aí eu aproveito a minha intervenção falando como prefeito e como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, prefeitos que estão aqui comigo, eu não poderia registrar, sem ficar aqui uma sessão de reclamações, porque eu acho que a gente tem que ter uma propositura, mas tudo isso que foi falado aqui, quem suportou foram os municípios. Nós lançamos um anuário Multicidades que mostra quem paga a conta. E quem paga a conta são os municípios. Por quê? O governo federal chega num limite no investimento da saúde, o Estado 12%, e aí os municípios teriam que investir 15%. Aliás, está se falando um novo pacto federativo para tirar essa regulamentação. Agora, nenhum município com mais de 500 mil habitantes investe menos de 25%. Do meu lado, o prefeito de Teresina investindo 34% na área da saúde. Por quê? Porque o prefeito está na ponta. Aos outros entes federativos, eles se eximirem, sobra a conta para a cidade pagar a conta. É por isso que a gente precisa, eu acrescentaria em tudo que foi falado aqui, de uma reforma federativa verdadeira, aonde o crescimento possa nascer dali aonde a pessoa vive, porque é isso que acontece na vida real. Tem uma brincadeira na internet que fala que o tripé macroeconômico do Brasil hoje é Uber, camelô e bolo de pote, né? Que é o que a população está se virando para poder sobreviver. E a gente percebe, quando o Luciano fala aqui das visitas que ele faz em localidades carentes, e olha que eu administro uma cidade que tem até um IDH comparado com países europeus, mas a gente percebe o desencanto das pessoas. Quando eu estive na Espanha, conversando lá com uma entidade de prefeitos, eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. Diz que tinha um prefeito lá muito realizador, fazia, aí um dia amanheceu uma plaquinha na frente da casa dele. Chega de fatos, queremos promessas. Então, a realização é importante, mas o Luciano disse, o povo não está sonhando mais. Então, a gente precisa conversar um pouco. Isso que a gente está fazendo aqui, num nível elevado, que é legal, e eu aprendo muito sempre, a gente precisa fazer com que as pessoas olhem um pouco para o futuro e vejam que existem possibilidades. O brasileiro está cabisbaixo. E isso, a parte da percepção das pessoas, também influencia nisso que a gente está falando, na questão do desenvolvimento econômico. E isso também reflete em outras coisas, convulsão social, como nós estamos vendo em países próximos aqui, em outras localidades do mundo. E uma situação como essa acaba, como o Ilan fez aí na abordagem inicial dele, alguns exemplos, fazendo com que a economia tenha uma regressão. Então, eu queria deixar aqui na minha colaboração, até pela figura que eu represento, do ente do administrador local, esse olhar mais atento e uma preocupação. Hoje, os municípios não têm elo nenhum de ligação com o nosso governo federal. A interlocução política já mudou praticamente 3 vezes e você não consegue estabelecer uma relação aonde as políticas públicas municipais possam ser desenvolvidas conjuntamente com o país. Isso é algo muito preocupante e que a gente precisa ter um reordenamento, aonde os municípios possam realmente alavancar o desenvolvimento do país. Bom, agradecer ao prefeito Jonas Donizete. Em razão do tempo, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer os comentários finais, porque houve atrasos, né? Não foram nossos atrasos, mas, infelizmente, vai ser ajustado no nosso painel. Então, acho que a discussão foi muito rica, e agradecer mais uma vez, cumprimentando o Ilan, o secretário Henrique Meirelles, e agradecendo a Regina mais uma vez pelo brilhante evento.